Bom dia com alegria. Me chamo Nilson Araújo, sou corretor de imóveis, professor licenciado pela Universidade Católica, advogado com especialização em Direito Imobiliário, graduado em Gestão Imobiliária. Estou aqui para fazer alguns esclarecimentos. O ICI, Instituto de Cultura Imobiliária, promoverá de 6 a 17 de julho uma mentoria de formação para peritos judiciais. Começamos a divulgar. Quero agradecer àqueles que nos deram a confiança e fizeram as suas inscrições e esclarecer o seguinte para muitas indagações que têm surgido. Este curso terá uma certificação? Terá. Esta certificação propiciará a inscrição no Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis? Não. Não porque, deixa eu lhes explicar. Este curso não é um curso de avaliação de imóveis. É um curso de formação para peritos judiciais. Vale dizer, para aqueles profissionais que já laboram com avaliação de imóveis. O conteúdo deste curso, muito embora nós disponhamos também do curso de avaliação de imóveis, são conteúdos distintos, o curso de avaliação e este. Neste curso, nós abordaremos todas as performances necessárias em perícias judiciais avaliatórias. Recentemente, fomos consultados acerca de uma avaliação em se tratando de unidades em shopping center e percebemos a fragilidade de alguns que ainda não tiveram esta experiência. Então, nesta mentoria estará presente conosco Delmiro Baqueiro, é um expert em avaliação de imóveis em shopping center e disponibilizará toda a sua experiência aliada à nossa. Eu laboro no segmento há 43 anos, portanto, jogo aberto. Vocês terão acesso a conteúdo que não encontram em livros, não encontram em apostilas e será disponibilizado nesses 10 dias de imersão total. Muita gente também tem nos perguntado, e com relação aos valores? Qual o valor do investimento? Bem, eu peço que vocês, gentilmente, verifiquem lá no portal culturaimobiliaria.com.br. Tem uma boa notícia, que é a seguinte: todos esses eventos que nós já os realizamos em vários estados brasileiros, vale dizer o curso de formação para perito judicial, eles se davam de maneira presencial. Isso gerava custos, deslocamento para outros estados e repercutia no valor do evento. Então, neste caso em especial, do que nós estamos tratando aqui, o evento será online, em tempo real. Vocês estarão ao vivo e em cores, comigo e com Delmiro Baqueiro, durante esses 10 dias, tratando de tudo que vocês imaginarem para tornar-lhes firmes e seguros, consequentemente gerar segurança para a sua clientela ou mesmo para o juiz, porque o perito judicial é o profissional de confiança do juiz. Então, no momento que vocês consolidarem este bom conceito, que nós com certeza contribuiremos para isto, não há que se falar em investimento, porque o retorno será ad eternum, ad eterno. Já temos inscritos, quero agradecer àqueles que depositaram a confiança e fizeram suas inscrições. As vagas serão limitadas, porque, infelizmente, do ponto de vista didático, nós temos que limitar para que vocês tenham o máximo aproveitamento. Existem outras opções. O Cresce, por exemplo, tem ministrado o curso de perícia judicial excelente. Digo isto porque fiz o curso na condição de discente, mas este nosso evento ele se diferencia, primeiro, pelo fato de estarmos diretamente com os participantes, em tempo real, tirando as dúvidas e trazendo, mais uma vez, digo, o pulo do gato, coisa que vocês não encontram em livros nem apostilas. Portanto, jogo aberto. As oportunidades perdidas, quando nós perdemos, elas são aproveitadas por alguém que estava preparado naquele momento.
Nos veremos então, façam as suas inscrições. Então, dia 6, de 6 a 10, de 13 a 17 de julho de 2020. Até já!